A contaminação dos FIIs pela crise das Americanas mostra o quanto é importante o controle de risco. Sim, é verdade. Diversificação nem sempre salva de sacudidas como estas. Não. Tá? O que aconteceu com as lojas americanas não resolve só com controle de risco. Tá? O manual de controle de risco ele vai resolver de tudo aquilo que envolve risco não sistêmico. Tá? Não sistêmico e sem ser cisne negro. Então, você vai ter, por exemplo, quando você opera com um manual de controle de risco, com o que está no conteúdo do manual de controle de risco, você vai olhar e falar assim, poxa, eu tenho 100 mil reais, vou comprar 80 mil de lojas americanas. Só se você for louco, você não vai fazer isso. Nem de lojas americanas, de nada, vou comprar Vale. Vale é a melhor empresa do Brasil, na minha opinião. Tá? Se eu tivesse que escolher uma ação de todas as ações no mercado, as cegas, não, simplesmente eu sou obrigado a comprar uma ação. Uma das ações que eu escolheria seria a Vale. Tá? Entre as 5 melhores. Eu escolheria a Vale. Talvez fosse a primeira. Tamanho, o quanto eu gosto da ação e o quanto ela é boa no geral. Por que eu estava falando isso? Ah, tá. Mesmo assim, eu não ia botar 100 mil reais na Vale. Não ia botar 80% do meu capital em Vale de nenhum. Nunca, em hipótese nenhuma. Tá? E as pessoas fazem isso toda hora. Então, o controle de risco evita esse tipo de problema. De você estar em várias empresas e americanas, por exemplo, já foi pro saco. Tá? Se você tinha 80% nela, você perdeu 70% do seu capital. Né? Porque ela caiu 90% ou mais. Então você perdeu 70% do seu capital. Bom, não, isso é impossível. Tá? Mas aquilo é um cisne negro. Então é um evento que aconteceu em uma ação e é um cisne negro. A complementação do controle de risco é o hedge. Quem tiver o conhecimento que consta nesses dois livros está bem parado. E eu tenho. Pois é. Mas em suma, quem adquiriu o conhecimento desses dois livros, ele vai prevenir crises não sistêmicas e crises sistêmicas. Tá? Porque o que aconteceu com as lojas americanas podia acontecer com o mercado como um todo. Óbvio que não ia cair 90%, mas poderia cair 30% ou 40%. Isso acontece. Numa tacada assim, não de um dia para o outro, mas em uma semana, 10 dias, 15, o mercado cai, a maior parte das pessoas não consegue ter uma reação muito boa e cai junto. Então, esses riscos sistêmicos, eles não têm como ser prevenidos pelo manual de controle de risco. Assim como você não consegue prevenir a perda, porque o cara que faz controle de risco, ele tomou o ferro na loja americana. Com uma proporção pequena do capital dele, porque se ele faz a diversificação como tem que fazer, ele tomou uma proporção pequena. Vamos dizer que ele dividiu, só para grosso modo, os tais 100 mil que eu tinha dito, em 10 caixas de 10 mil. E ele tinha 10 mil reais aplicado em loja americana. Ele perdeu 9 mil. Tá? Porque o ativo caiu 90%, ele perdeu 9% do capital total. É muito melhor do que perder 80 ou 72, sem dúvida, mesmo assim é uma paulada violenta. Tá? Se você chegar de um dia para o outro e perder 9% do seu capital num trade, você vai ficar chateado, bem chateado. Eu ia ficar muito chateado. Tá? Se você sabe fazer hedge, você não vai perder 90% do seu capital. Você vai perder alguma coisa. Em geral, você perde alguma coisa. Mas dentro do maleável, 3%, 4%, né? Uma perda como se fosse um stop. Tem um stop no trade, então 2, 3%, 5%. Você fala, tá bom, eu aceito perder isso aí. Mas não do teu capital todo, você vai perder só daqueles 10 mil. Então vamos dizer que o cara tivesse hedge de lojas americanas e ele aceitasse perder 10%. Tá? Ele tinha 10 mil, ele aceitaria perder 1.000. Do total de capital dele, que são os 100 mil, ele teria perdido só 1.000 reais. 1%. É uma perda aceitável. Entenderam? Então, a soma desses dois conhecimentos é muito importante. E as pessoas não fazem isso. Primeiro, eu vejo o pessoal falando assim: vou fazer trade. O cara tem 50 mil, 40 mil, não tem uma excepcionalidade de grana, mas também não é pouquinho. O cara não tem 500 pratas. Alguns que têm 500 pratas ou 1.000 reais vão fazer também. O cara vai aplicar todo o dinheiro dele numa coisa só. Vou aplicar em índice futuro. Aí o cara aplica em índice futuro e fica fazendo trade. O índice futuro dá errado, o cara perdeu tudo, porque era o dinheiro que está todo aplicado num negócio só. Mas o cara tem 40, 50 mil. Não é uma fortuna, mas também não é pouca grana para você botar na bolsa. Aí o cara começa a negociar. Pô, como não é muito dinheiro, ele também não tem como fazer 10 ações diferentes. Então ele faz 2, 3. Se uma dessas 2 ou 3 for justamente a loja americana, ele toma um ferro alucinado. É um azar. Mas o cara não diversificou e ele não faz hedge. Meu irmão, se você não fizer hedge no mercado,
Não tem posição que eu trabalhe no mercado que eu não faça hedge. Sempre. Sempre. A não ser que a posição seja muito pequena. Ah, vou botar, sabe, R$ 1.000. Pô, não vale a pena. Se eu perder R$ 1.000, frente ao meu capital, é menos do que o stop que eu tomo numa outra ação qualquer. Então, não vale a pena eu ter todo o aborrecimento de criar um hedge para isso e tal, já não vou fazer. Mas como raramente eu faço operações que envolvam tão pouco dinheiro, eu sempre ou quase sempre estou posicionado com hedge, especialmente quando a posição tem algum valor significativo. Ou seja, pô, passou ali de R$ 5.000, R$ 6.000, tem hedge. Por quê? Porque eu não quero perder R$ 5.000. Não quero, não posso me dar o luxo de perder R$ 5.000. Tá? E isso contamina tudo. Pegou, inclusive, os FIIs lá. Ah, mas pegou o galpão do cara, o cara tinha uns mega galpões lá, esse FII aí tem um mega galpão que inclui a loja americana, mas não é só a loja americana, o cara tem outras lojas. Pode ser que ele fique sem receber das lojas americanas, vai comprometer a rentabilidade daquele FII, por isso que ele caiu, mas eu acho difícil de ele tem outros clientes. Cedo ou tarde ele vai conseguir desalojar a americana se ela não pagar, e botar outro cliente ali. Então, poderá ser até uma oportunidade de compra para quem gosta de FII e gosta de aplicar para o longo prazo.